É uma alegria estar aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, meditando nas Escrituras, que traz sobre experiências, sobre você, às vezes, planejar a sua vida, os seus caminhos, a sua rota, e de repente algo muda. Não sei se já aconteceu com você, de você montar planos, pensar, já aconteceu numa viagem de férias? Tem coisa mais assim que você planeja de um jeito e muda tudo. Você planeja, eu vou para a praia como um bom mineiro. E chega lá, só chove. Eita, é ruim demais, né? Já aconteceu, você planeja, vai para um lugar de frio, e leva roupa de frio, faz calor. É esquisito, é ruim. E já aconteceu de você, às vezes, montar uma rota. Agora estou falando de trajeto mesmo. E ter que mudar, ter que desviar do seu trajeto, ter que passar por algum perrengue. Eu já passei, já aconteceu comigo todos esses exemplos aí que você imaginar. E já aconteceu de eu montar uma rota. Aconteceu até, estava com a pastora Dani, o pastor Mateus, Douglas e Jonathan, Guarulhos. Lembra? A gente foi para uma conferência, gente, lá em São José dos Campos. E a gente alugou um carro em São José para poder locomover do hotel para a conferência e para depois voltar para Guarulhos, onde a gente ia pegar o voo para voltar para Belo Horizonte. Eu estava num carro e a pastora Dani, o pastor Mateus, o Douglas já foi em outro carro. Não era isso? Isso aí. E aí, acabou a conferência, a gente podia ir para o aeroporto e ficar lá uns 5, 6 horas. Não, vamos conhecer, vamos dar um rolê em São Paulo. Vamos conhecer as padocas. O problema de crente só quer comer. Vamos. Fomos, aproveitamos. Só que na ida, tem esse ponto que eu sempre falo que a mulher não aceita. Vocês vão entender por que ela não aceita. Ela dormiu, eu fui dirigindo, e o pastor Mateus estava na Marginal, quando estava chegando em Guarulhos, e a Marginal fez ele entrar na cidade. Então eu fiquei distante dele, ele entrou na Marginal e voltou rapidamente. Eu peguei essa informação, sozinho dirigindo, a Marginal não é bom não. E fomos lá. Voltando, a gente empolgou, teve que voltar aos 45 segundos do tempo. Não tinha tempo. Chegar na locadora e entregar o carro para o aeroporto. Estamos indo. E o GPS fala, vai para a Marginal. A Lucas, vai para a Marginal. Ô gata, confia. Marginal dá certo não. Vai ter uma lá na frente. Passamos da Marginal. Está chegando 2, 3, 2, 1 quilômetro. Dou na setinha. Já estou indo para a direita para entrar no aeroporto. Cadê a entrada do aeroporto? Só tinha mureta, não tinha como entrar. Era a Marginal de 7 quilômetros atrás. Mas sabe qual era o problema? O próximo retorno era 17 km. Sabe qual é o outro problema? A locadora tinha mudado o endereço. E o voo não tinha mudado o horário. A Poliana estava grávida, a Maria. Foi batendo aquele desespero e eu falei, confia. Se você é casado, você sabe que essa frase é muito perigosa. Se você é casado, você sabe que eu ouvi por muito tempo. Eu te falei, aquele dia, só acho engraçado que... E foi. E chegou o momento, conseguimos chegar no aeroporto. E o Douglas, Lucas, onde você está, amado? Eu entrei. Se você não foi em Guarulhos ainda, meu irmão, aquele trem é enorme. E aí o Douglas, cara, o plano está grau, mas dá um jeito de correr, porque já entrou todo mundo. Eu estou segurando aqui com a comissária de bordo, porque ela quer já decolar esse avião. Calma que eu estou indo. Pô, ele fica que eu vou chegar lá e eu seguro também. Eu peguei as duas malas, a minha dela, e fui correndo. E fui correndo. Na minha cabeça eu corri uns 10 minutos. Mas eu sei que foi 1 minuto só. Eu estava 20 quilos a mais, gente. E de repente, a minha camisa virou um cropped, porque ela foi subindo, ficou assim, ó. E eu estou cansando, estou com as mãos já parando. E eu só olho para o lado, está a Poliana já andando com o passo apertado, me passando. Eu falei, meu Deus, que desespero. Eu chego bufando, morrendo, com o Douglas e a comissária de bordo segurando o avião. Pode entrar. Eu colocar o cinto, o avião já decolou. Aprendi muito, mesmo com plena confiança, não falar confia no Pai. Planejei, tinha um trajeto, mas vi que deu tudo errado.
mas pela graça de Deus, no fim, deu tudo certo. Mas diferente disso, que é uma história mais cômica, mais simples, tem momentos em que nós planejamos a nossa vida, que nós às vezes nos entregamos a uma rotina, a um trilho, que nós nem percebemos os planos de Deus. E às vezes somos tomados pela correria do dia a dia, até que chega um momento onde Deus vem ao nosso encontro. Se nós não vamos, muitas vezes Deus vem para que possamos nos despertar e olhar para Ele. E assim aconteceu com John Newton. Se você não ouviu falar, é uma história maravilhosa, do século XVIII. Homem nascido na Inglaterra, se torna órfão ainda na infância. E criando sozinho, ele vai viver, trabalhar e morar em navios. Se torna marinheiro, começa limpando navios, marinheiro, até se tornar capitão. E o renomado capitão. Mas, infelizmente, de navios de tráficos negreiros. Se torna um dos principais capitães de navios de tráfico negreiro no século XVIII, buscando centenas e milhares de homens e mulheres trazidos como escravos da África para a Europa. E esse homem se torna uma pessoa rude, cruel, sem nenhum pingo de compaixão e humanidade em seu coração. Mas algo acontece. Meados do século XVIII, John, acostumado a sempre fazer o mesmo trajeto, Europa para África, África, Europa. Voltando para a Europa, uma tempestade ali no Oceano Atlântico tinha tomado o seu navio. E ao ponto de todos pensarem, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E aí acontece algo, aquela frase, né? Avião caindo, não existe ateu. Ele vira e começa o quê? A orar, a buscar a Deus. E começa a clamar. E ele não fez uma oração bonita. Ele não tinha uma oração de várias palavras. Ele falou assim, Deus tem misericórdia de mim, não me deixa morrer. E de uma forma surpreendente, a tempestade cessa. Esse homem sobrevive. Então ele decide entregar a vida para Jesus. Ao entregar a vida para Jesus, ele começa a ver um processo de transformação de dentro para fora. Renovando sobre questões espirituais, mas princípios de vida, de humanidade. Então ele percebe que a sua profissão não condizia com a sua nova fé. E esse homem então abandona a sua carreira, longa carreira de capitão de navios de tráfico negreiro. E ele começa a viver uma vida de devoção ao Senhor. É ordenado ao ministério. E escreve uma das canções mais lindas da história. Amazing Grace, a maravilhosa graça. Eu era cego e não podia ver, mas agora posso ver pelos seus olhos de amor. Esse homem compreendeu que a graça não é barata, mas uma graça custosa, valiosa, que transforma. John Newton, então, muda a sua vida após aquele encontro. Se torna, agora sim, alguém que luta pela libertação, por fim do tráfico negreiro, por fim da escravidão, e alguém que prega o Evangelho. Alguém que se tornou uma influência na Inglaterra no século XVIII. Porque teve uma nova vida, viveu o processo, se entregou ao propósito e amou a Cristo de todo o coração. Essa história de John nos inspira muito. Mas ela também é um retrato que nós podemos olhar e nos ver nele, como vemos de um grande homem de Deus, que mudou também a história. Quando nós olhamos para Atos capítulo 9, verso 1 adiante, nós vemos agora não mais o John, mas o Paul, ou o apóstolo Paulo. Atos 9, do 1 adiante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ao Evangelho, os levasse presos para Jerusalém, na sua viagem. E quando se aproximava de Damasco,
de repente. Fala comigo, de repente. Sabe, para quem está dentro do processo, demora muito tempo para a coisa acontecer de repente. De repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Então respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviam a voz. Veja algo sobrenatural. Não foi somente Paulo que ouviu aquela voz, mas todos estavam junto ali, mas não viam ninguém. Saulo então levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, dizendo: Ananias, aqui estou, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Ananias respondeu. Eu acredito que ele não respondeu de uma forma normal, mas de uma voz trêmula. Senhor, até gaguejou. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis. Como diante do povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Paulo, ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Só que Paulo, como nós estamos habituados a dizer, um parênteses aqui, Saulo e Paulo é o mesmo nome. Muda, é como João e João. Por exemplo, o fonema ão, ele não tem na língua inglesa. Ão. Então, para alguém de língua inglesa, seja um americano, inglês, australiano, falar João é mais difícil. O John é mais fácil. Então, se você chama João, chegar e falar assim, eu sou o John, é muito mais fácil você interagir do que falar assim, eu sou o João. E Paulo e Saulo eram o mesmo, porque um adentro aqui, Saulo, ele era um homem de multicultura. Ele nasceu em Tarso, que fazia parte das províncias do Império Romano. Então, ele era um cidadão romano. Ele não era de uma cidade que era dominada pelo Império, como Jerusalém, mas de uma cidade que já fazia parte do Império. Então, ele era cidadão romano, mas com uma tradição religiosa judaica. Ele era um fariseu, e um grande fariseu. Fariseu é quem estudava a lei. Quase ninguém conhecia a lei como Paulo. Mas Paulo também foi estudar nas regiões dominadas pela Grécia, que era como se fosse, para os dias de hoje, a língua inglesa, falada universalmente. Então Paulo, ele conhecia a cultura grega, falava grego, era um cidadão romano e tinha sua fé em Deus. Era um judeu. Então ele era uma pessoa multicultural. E ele resolve usar como seu nome Paulo, por ser um nome mais conhecido pelo Império Romano e pelos gregos do que Saulo, uma tradução para um judeu. Então no início você vê como Saulo, porque os judeus estão falando dele. Quando ele resolve sair para os gentios, era mais fácil eles conhecerem como Paulo. Então Saulo e Paulo aqui é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Um pouco diferente de Abrão e Abraão, que é a mesma pessoa, mas vem um Deus mudando o nome para mudar o destino. De certa forma, Deus muda o nome de Saulo para Paulo para que eles possam ser conhecidos de forma relevante por toda a Ásia, parte da Europa e do Oriente, para que pudesse levar o Evangelho. Mas, fecha esse parênteses, Saulo,
era um homem que estava indo com uma missão: perseguir os cristãos. Paulo era um corresponsável pela morte de Estevão. Paulo estava indo em Damasco não para fazer boas obras, mas para prender e, se necessário, matar, dar ordem para matar cristãos. Paulo estava no seu coração dominado, obstinado por fazer uma coisa: parar o evangelho. Paulo estava sendo tomado por mal no seu coração. Mas de repente, no caminho de Damasco, uma luz forte vem e brilha sobre ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é? Ele fala: Jesus. E ali então Paulo ele tem um encontro tão profundo com o Senhor e a vida dele é mudada. Queridos, quando nossas vidas elas são construídas com caminhos e trajetos. E a nossa parte é sempre escolher por ser guiado pelo Espírito Santo. A nossa parte é sempre dizer sim ao encontro com o Senhor. Imagina se Paulo estivesse com o coração fechado, os ouvidos fechados para ouvir o Saulo e dizer não para o Senhor. Quão triste seria a sua vida. Mas Paulo, ele compreendeu que não importa o que você conheceu, viveu no passado. Deus tem algo novo para você hoje e para o seu futuro. Paulo compreendeu que é melhor do que ficar dando murro em ponta de faca, é dizer sim ao chamado de Deus. E assim são nossas vidas. Nós podemos montar planos, trajetos, mas o que nós precisamos estar atentos é para ouvir quando Deus te chama, para ouvir o convite de Deus para você andar com Ele. E não mais andar nos seus caminhos, não mais andar nos seus planos, mas andar no caminho do Senhor. Por isso o tema dessa mensagem é o caminho que transforma. E esse é o caminho que nós temos que procurar viver. O caminho que verdadeiramente transforma. Então, quando eu olho e vejo esse homem multicultural, encontrando o caminho que transforma, e vivendo uma vida de transformação contínua, eu tenho que procurar entender e trazer para o meu coração: eu quero viver. Porque o que está nesse livro não se resume às experiências das pessoas que estavam nesse livro. Eles apontam do que está disponível para eu viver. Eu não sei você, mas eu quero encorajar em 26, desejo viver tudo que a palavra de Deus deixa disponível para você viver e desfrutar. Em 26, deseja viver o caminho que transforma, no caminho que transforma, que é Jesus Cristo. E nós podemos ver com essa conversão e a história de vida do apóstolo Paulo, algumas lições, para que possamos viver 26 de uma forma diferente. Vivendo novo, de novo, de novo. Que palavra poderosa, pastor Mateus. Você tem que voltar a ouvir e reouvir aquilo ali até se tornar algo tão vivo no seu coração. E sobre isso, eu quero dizer que, inspirado tanto na vida de Paulo quanto nessa mensagem poderosa do pastor Mateus, eu quero reforçar no primeiro ponto: deixe o novo de Deus nascer em você. O novo de Deus, ele só nasce quando o velho deixa de governar. Sabe, Paulo deu abertura ao novo, ele não ficou preso às suas tradições, às suas convicções. Meu irmão, nós não podemos ficar presos às nossas tradições passadas, mas compreender e abrir o coração para aquilo que é atemporal e eterno, que é Cristo Jesus. Sabe, Cristo é muito maior que uma religião, é um estilo de vida. E às vezes eu vejo pessoas que ficam presas na síndrome da Gabi, na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. E aí, não consegue desfrutar do que transforma, dos planos perfeitos de Deus para a sua vida. Às vezes nós ficamos presos em convicções, ficamos presos em tradições. Mas é porque meu bisavô, meu avô, meus pais, querido, não quero desonrar os seus pais, devemos honrá-los, respeitá-los, respeite as tradições dele, mas saiba que Deus tem algo específico para a sua vida. Saiba que Deus tem algo específico para você. Você pode honrar as tradições, você pode respeitar as tradições da sua família, mas viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, não fique em cima do muro, não fique, com medo de desagradar as pessoas e desagradar a pessoa mais importante da sua vida, que é Jesus. Decida uma vida plena por Jesus. Não fique medindo, mas se entregue de coração. Viva uma vida nova com Jesus, viva a nova vida de Cristo para a sua vida. Mas talvez você pense: não, mas isso não é para mim. Eu já sou cristão há muito tempo.
eu já sou batizado, eu já estou tanto tempo na Light, eu já tenho um histórico, meu currículo tem 5 páginas já. Glória a Deus. Mas qual foi a última vez que você viveu em algo em Deus pela primeira vez? Qual foi a última vez que você viveu novas experiências com Deus? Porque o Evangelho não é somente de lembranças. As lembranças temos que trazer à memória aquilo que traz esperança, para que possamos viver novas coisas em Cristo Jesus. Os memoriais de fé e de milagres não são só para você moldurar, são para você lembrar que durante o processo que você está agora, Deus já fez ontem, vai fazer hoje, fará amanhã. Então viver algo novo em Deus é para todos. Deus tem algo novo nessa estação para você. Não é possível você estar achando que você está vendo uma reprise de 25, misericórdia. Você tem algo novo para viver em Deus, mas para isso, abra mão do seu orgulho. Para isso, desculpe falar com muito carinho, mas abra mão das suas convicções, abra mão das suas opiniões e abra o seu coração para quando Deus falar o seu nome, Luiz, Fagner, Janfa, você falar, sim Senhor, eis-me aqui. E ele fala, vá para Damasco, vá à casa de Ananias, você vá. Abra o coração para viver algo novo. Olha, glória a Deus por aquela experiência de acampamento de 22 anos atrás. Glória a Deus. Mas a sua vida não se resume a isso. Deus tem algo novo, tem um vinho novo. Olha, celebre muito as experiências que você viveu até aqui. Mas não se conforme de achar que o Evangelho se resume a isso. Deus tem algo novo para a sua vida. Então abra o seu coração, sabe? Abra, não fique preso. E tem um ponto muito interessante, que a luz veio muito forte, brilhou. E o que aconteceu com Paulo? Ele ficou o quê? O que ele ficou, gente? Por quantos dias que Paulo ficou cego? Esse lado aqui lê mais a Bíblia. Percebi. Quantos dias que Paulo ficou cego? Quantos dias Jesus ficou no túmulo? Não, esse lado não, gente. Aqui estão copiando vocês. Quantos dias que Jesus ficou no túmulo? Quem pagou pelo zoando? Só para testar, fazer um quiz bíblico. 3 dias. Percebe que o número 3 ele representa na Bíblia plenitude, algo completo. Foram 3 dias que Paulo precisou de ficar cego, para que ao terceiro dia ele pudesse viver o que Cristo fez na cruz para a vida dele. As escamas caíram e agora pela graça ele pode o quê? Ver. Ao terceiro dia o cordeiro ressuscitou, morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, para que eu e você pudéssemos viver pela graça de Deus. 3 dias foram necessários para que Paulo estivesse cego. Para viver o novo de Deus, precisamos ficar uma temporada, alguns dias, cegos. Ai pastor, que doideira é essa? Cegos para os velhos ciclos. Era importante Paulo deixar de ver para não ficar mais vendo aquilo que ele era. Aquela velha vida. Por 3 dias, Paulo precisou de encerrar os seus ciclos para viver o novo ciclo. Por 3 dias, a morte achou que venceu, mas ao terceiro dia a vida veio e vem em abundância, que é Cristo Jesus. Para viver o novo de Deus, precisamos de deixar de ver, olhar para os ciclos que já encerraram, mas que nós queremos ficar cultivando ainda. Quais os ciclos Deus encerrou e você ainda não conseguiu compreender? Quais os ciclos da sua vida já estão encerrados e você agora precisa virar essa página e olhar para o novo de Deus? Quais os ciclos você tem que deixar de olhar para que os seus olhos possam voltar para o novo ciclo que Deus tem para a sua vida? É hora de mudar a faixa, mudar o nível, para que as escamas possam cair e você não vê mais pelos olhos do velho homem, dos velhos ciclos, mas pelos olhos de Deus, pelos olhos da graça, pelos olhos da nova estação, do novo ciclo que Deus inicia na sua vida. Por isso, abra o coração, feche os olhos para os ciclos que já Deus fechou, para que as escamas possam cair, você ver o novo de Deus. E não é somente então, e aí vemos sobre viver o novo, mas não se resume a isso. Em Paulo nós vemos e aprendemos que após dizer sim, deixar as escamas caírem, viver coisas novas, vem algo que é necessário, mas que não é gostoso. Vira a pessoa do seu lado, olha no olho dela, sei que vocês gostam disso. E fala, processos.
Segundo, viva os processos de todo o coração. Os processos que te moldam hoje é o que vai te promover amanhã, queridos. Nós precisamos viver os processos de todo o coração. Nós vimos aqui, olha que interessante, olha que lindo. Um cara que era responsável por prender e matar pessoas, converte. É batizado no Espírito Santo, é batizado nas águas, tem uma nova vida com Jesus. E a gente acha que é Walt Disney. E viveram felizes para sempre. Plum. Mickey Mouse. Só que não. Sabe o que aconteceu depois desse texto lindo? A vida como ela é. Processo lapidando. E processo às vezes dói. Não é fácil, mas é necessário. Continua em capítulo 9, agora 26 ao 30. Veja o que Deus está fazendo na vida do Paulo. Quando então, Paulo estava em Damasco, pega isso. Agora ele foi para Jerusalém, converteu, quero estar no hype, quero estar na light, onde o trem está bombando. Então ele foi, veio para o Palmares. Foi para Jerusalém, né, gente? Vamos pegar aqui, senão vai falar que estou falando heresia aí. Verso 26, quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Uai, a fama dele não era boa não, né, gente? Porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Eles achavam que era um golpe, que era uma pegadinha. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo, ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Aí vem o 29. Paulo sem lapidar, bruto. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali mandaram para a sua cidade natal, que é Tarso. O que acontece aqui? Trazendo uma exegese e ao contexto daquele momento. Paulo ele começa então a querer viver o processo, o propósito, pregar o evangelho. Cara, Jesus mudou minha vida, eu quero pregar Cristo. Só que ele ainda não estava vivendo todo o seu processo de transformação. Então ele queria fazer a moda antiga. Como que Paulo fazia a moda antiga como fariseu? Não concorda? Prende. Não está ainda no trabalho? Mata. Era na base do braço. Era na base assim, de um temperamento não muito fácil. Então Paulo começa a discutir. E versos anteriores fala que Jerusalém estava vivendo agora uma temporada de paz. Então eles pensaram, nossa gente, estava tudo calmo até chegar essa bênção desse Saulo. Primeiro eles acharam, é uma pegadinha. Ele vai juntar a gente para é um infiltrado. Aí Barnabé vem, não, já vem Barnabé. Com esse coração mole dele. Esse coraçãozão. E Barnabé vai e fala, eles vão, então fica. Paulo ficou em Jerusalém, alguns dizem que 3 anos. E nesses 3 anos a paz acabou. Porque ele chamava a atenção dos gregos, dos romanos e dos judeus. Todo mundo começou a olhar para quem não estava olhando. Então, antes era só perseguido por judeu, agora o Império Romano começou a olhar, agora os gregos começaram a olhar. E aí ele falou assim, não, está dando muito trabalho. Vamos abençoar Paulo? Vamos. Vamos levantar a oferta aqui? Vamos comprar uma passagem para ir para Tarso? Vamos. Então chegaram, Paulo, a gente quer te abençoar. Você está aqui 3 anos, tem quanto tempo que você não vai na sua cidade natal? Tem muito tempo. Vai visitar seus tios. Você é filho de quem? Mineiro, né? Vai lá visitar a família, vai lá, visitar o pessoal. Leva lá um damasco daqui para lá, se fosse aqui, leva um pão de queijo, leva um queijinho. Vai. Paulo, beleza, obrigado, gente. E aqui está a passagem. Beleza, aí dá para amanhã. A gente já fez sua mala, vocês são proativos. Beleza. E cadê a de volta? Não, depois a gente manda. Tá, semana que vem? Não, um pouco mais. Então, mês que vem? Não, um pouquinho mais. Ano que vem? Um pouquinho mais. Paulo ficou de 8 a 10 anos em Tarso. O povo falou assim, vai, mas só vai. Que a gente quer ter paz aqui, Paulo. E aí, gente, algo que nós temos que trazer aqui para compreender, que para viver os processos, nós não podemos nos colocar numa posição.
que é de vitimismo. Sabe, o grande segredo para o extraordinário de Deus na sua vida é: fuja da posição de vitimismo, porque ela sabota o seu processo. Quando você quer ser a vítima, você está sabotando o seu processo. Paulo não ficou lá assim, com a posição fetal, chorando lá. Ai, meu Deus do céu, ninguém me ama em Jerusalém. Eles me mandaram para cá sozinho. Eu vou voltar a ser judeu, eu não vou ser cristão, não. Aquele povo não me ama, ninguém me quer. Ah, que saudade quando eu prendia e matava. Paulo não ficou em uma posição fetal, lamentando, se colocando em posição de vítima. Sabe por que dá para perceber isso? Porque quando o Barnabé vai ao seu encontro, ele estava pronto para ir. Se ele tivesse com as feridas abertas, não tinha como ser enviado. Paulo compreendeu que na temporada de processo, não tem espaço para vitimismo. E o processo, muitas vezes ele vai ser uma temporada de silêncio na sua vida. Muitas vezes vai ser uma temporada de espere. Você não vai ouvir nem um sim, nem um não de Deus. Mas vai ouvir ou espere, ou um grande silêncio. E é nesse momento que nós devemos estar firmados e procurando ser lapidados por Deus. Porque Paulo, gente, ele não era qualquer fariseu. Paulo ficar de 8 a 10 anos escondido em Tarso foi muito importante para ele matar o seu orgulho. Só um par para entender, o par de Paulo futuramente ia ser Pedro. Pedro era uma pessoa média. Pedro não tinha acesso aos estudos que Paulo teve. Pedro não conhecia a lei como Paulo conhecia. Então Deus tinha que tratar muito o coração de Paulo para ele não se achar maior que Pedro por conta do seu conhecimento. Paulo foi sendo tratado por Deus para matar o seu orgulho, para matar a sua vaidade, para enterrar o eu quero te ensinar, Senhor. Quantas vezes, eu não sei você, mas você é vulnerável, eu quis ensinar Deus a ser Deus. E é no processo que a gente aprende que nós não sabemos nada, e que o nosso papel é somente submeter e viver o que esse livro aqui nos orienta a viver. Muitas vezes, quando você for ofendido, não é com a frase, eu não levo desaforo para casa. Mas muitas vezes é o seu silêncio que vai gritar muito mais alto que as respostas que você quer dar. Quem justifica demais, talvez está querendo explicar coisas que não tem que ser explicadas. E quando está no processo, você vai compreender que às vezes tem coisas que você não tem que justificar, tem que viver. E compreender que o processo vem para que você possa ser formado, para que você possa ser tratado, a sua fé possa ser ampliada, o seu coração possa ser expandido, para que você possa se tornar uma pessoa mais resiliente, mais perseverante, alguém que compreende ainda mais sobre o que Deus quer de você, para que você possa compreender que talvez aquela azeitona para se tornar um excelente azeite, ou que aquela uva é para ser esmagada e se tornar um ótimo suco de uva, para ninguém usar isso como estratégia para ficar bebendo vinho. Então, para que você possa compreender que aquele processo é para que você possa ser transformado. E aquele processo que está sendo dolorido, que não está sendo nada fácil, que às vezes a sua carne está gritando por justiça, porque acha que está sendo injustiçado, ou que a sua alma está gritando por carência, porque você está carente, mas você permanece firme, forte, olhando para Cristo e permitindo Ele lapidar a sua vida. São nesses processos em que nós somos transformados, forjados, para que possamos viver o extraordinário de Deus. É no processo ordinário que o extraordinário é formado e forjado em nossas vidas. Por isso não podemos querer ficar brigando com Deus, mas submeter a Ele. Às vezes as temporadas de silêncio, de processo, sabe o que a nossa carne vai querer fazer? Brigar com Deus. Eu já briguei com Deus, gente, vou confessar para vocês. E é igual quando eu brigo com a Poliana, sempre estou errado. Sempre. Mas com Deus é de verdade. Ela está no Kids, vai estar só à noite eu mudo essa parte. Às vezes, no processo, sabe o que nós fazemos? Culpamos as pessoas, Douglas.
Isso está acontecendo porque fulano me abandonou, porque não me deram apoio, não fizeram isso comigo. Não. Fuja do vitimismo, criatura. E tem o pior ainda. Tem gente, pastora Dani, que culpa o pastor. Gente, não tem poder para isso não. Se eu tivesse poder para colocar a gente em um processo, colocava muito mais. Não tem esse poder. Então não culpe, não procure por culpados. Procure por ser lapidado. Tiago 1, 2 a 4. Olha, processos, queridos, não são atrasos de vida, mas são treinamentos do céu para você. E Tiago nos mostra isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por não uma, por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter o quê? Ação completa, não para no meio não, continua, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Seja fiel a Deus, até que o Barnabé chegue à sua casa. Você tem que ser fiel. Se você tem que ser fiel ao Senhor, por 8 dias, 8 semanas, 8 anos, 8 décadas que seja, até que Barnabé chegue. Seja fiel ao processo. Abra o seu coração para isso, queridos. Então, abra o seu coração para viver as experiências novas de Deus. Se entregue aos processos para que você possa desfrutar e viver plenamente os propósitos de Deus na sua vida. Por isso, não procrastine de viver os propósitos de Deus na sua vida. Terceiro ponto, não procrastine de viver o seu propósito. O propósito não começa quando tudo está perfeito, mas quando você decide obedecer. Talvez você está bugando, porque eu falei, o ponto anterior é sobre você viver o processo. E agora eu falo de você não procrastinar o propósito. Há um paralelo aqui. Existem propósitos de Deus na sua vida que você tem que ver todo o processo para viver. De Paulo, qual que foi? Viver o ide às nações. Ele precisou de 13 anos, porque foram de 8 a 10 anos em Tarso, 3 anos em Jerusalém. 13 anos para que Paulo pudesse ser formado e enviado. Mas, um propósito foi simultâneo ao seu processo, que era qual? Ide pregar o evangelho. Ele pregou em Jerusalém, possivelmente ele pregou em Tarso, porque ele entendeu que esse propósito não tem que ficar esperando estar pronto. Paulo entendeu que o propósito de batizar, eu não tenho que esperar estar pronto. Paulo entendeu que o propósito de entregar a vida para Jesus, eu não tenho que esperar estar pronto. Tem certos propósitos que você não tem que ficar esperando por perfeição. Você tem que ter obediência. Sabe? Você pode fazer o curso que for, meu filho. Você vai só saber o que é ser pai e mãe quando você pegar uma criança no colo. Vai te ajudar alguma coisa? Vai ajudar. Vai ajudar, você vai. Mas na prática mesmo, é só no dia a dia. É só quando aquela criança esgoelar à noite fora, você não sabe se é cólico, se é peito que ela quer, e com o tempo você vai conseguir fazer uma coisa que só pai e mãe conseguem fazer. Decifrar o choro do bebê. Para quem é tio, amigo, todo choro é igual, mas para um pai, ele sabe exatamente a diferença de cada choro do seu filho. Porque tem coisas que eu não tenho que ficar esperando estar pronto, eu tenho que viver. Casamento, você tem que se prepara bastante. Mas se você vai estar pronto, sabe quando mesmo? Só quando você estiver dentro do casamento. Você pode estar na sua melhor forma. Se preparar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, alma. Tudo isso é válido. Mas é só no dia a dia. Que você está com raiva daquela pessoa que você vai deitar na cama, você vira para lá quem está? Aquela pessoa. Olha, aquele dia que você quer ver um filme, mas alguém está pedindo para você lá arrumar a cozinha. É só nesse dia que você vai aprender o que é casamento. Ou quando você não tem mais o seu salário. É nosso. Aí que você vai ver o que é casamento, irmão. Então tem propósitos que você não tem que esperar estar pronto, você tem que viver. E você não pode ficar procrastinando. Sabe o que é interessante que eu vejo em Paulo? Eu não vou entrar no texto para eu ganhar no tempo. É que Paulo, ele não ficou esperando estar pronto para pregar o evangelho. Ele foi batizado. Naquele mesmo dia ele começou a compartilhar do que Jesus estava fazendo na vida dele. Sabe, você não tem que ficar esperando estar pronto. Esteja disponível. Sabe, Deus tem inúmeros propósitos para a sua vida. Deus tem vários propósitos.
E deixa eu fazer um parênteses aqui, você não é um acidente. Você não é alguém que é rejeitado. Talvez você passou por um histórico de rejeição, mas desde a eternidade você foi planejado para ser acolhido e amado. Sabe, você não é um acaso. Você não é resultado talvez somente de uma questão biológica, e você não é só mais um. Você é alguém que foi planejado desde a eternidade. Você consegue entender que um dia na eternidade parou tudo e falou assim, eu vou criar agora o Daniel. Eu vou colocar essas características nele. Eu vou criar o João. Eu vou criar a Maria. Eu vou criar essa pessoa assim. E eu vou depositar nessa pessoa todo o meu amor. Ela vai ser alvo de todo o meu amor, do nosso amor da Trindade. E eu vou dar o meu filho para morrer por ela. Então você não é somente um acaso, ou só mais um, mas você é alguém que é alvo e plano do amor de Deus. Para que possamos viver uma vida não de sobrevivência, mas uma vida de propósito. Deixa eu falar algo para você. Deus não te criou, Jesus não morreu na cruz para você ficar sendo escravo somente de trabalhar, pagar boleto, para trabalhar, para pagar mais boleto, para trabalhar mais, pagar mais boleto, para viver uma vida só nesse ciclo infinito. A sua vida não se resume a boletos, ou não se resume a estar somente numa mesa de trabalho. A sua vida é muito além disso. E isso, quando você compreende isso, até o trabalhar se torna algo totalmente diferente. Você entende que ele é para a glória de Deus. Então, quando nós compreendemos que a nossa vida não é uma vida de sobrevivência, mas uma vida de propósitos, com propósitos, nós compreendemos que essa vida é maravilhosa demais e que ela vai além da sobrevivência daí de fora. E que ela sim, ela tem vários propósitos de Deus que são únicos sobre você, mas sobre nós há alguns propósitos que são universais, como somos filhos de Deus. Um deles é tudo que você faz, viver, é para a glória de Deus. O outro, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E o terceiro, você foi chamado para ser um discípulo, que não é alguém que está assistindo. Você não foi chamado para ser um espectador, mas como está em Mateus 28, como está em Marcos 16, você foi chamado para uma missão nobre que é o ID. ID pregar o Evangelho, ID fazer discípulos de Jesus, e batizando, e ensinando-os a obedecer tudo que o Pai nos ensinou, aqui em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Nós fomos chamados para compartilhar da vida maravilhosa de Jesus, e para esse propósito não podemos procrastinar. Onde Deus te colocou é para você ser alguém que vai propagar a fé de Cristo Jesus, alguém que vai compartilhar do amor. Por isso não fique procrastinando, não fique adiando, não fique enrolando, não fique arrumando desculpas, mas diga sim, seja obediente a viver o que Deus tem, porque procrastinar o propósito é desobedecer em silêncio. Procrastinar os propósitos é desobedecer em silêncio. Procrastinar é dizer depois para aquilo que Deus diz agora, now, vão, ide. E o propósito começa aonde você está. Não espere por perfeição, mas viva de todo o coração. E por fim, o caminho de transformação. Eu vejo em Paulo sobre viver o novo, ser lapidado no processo, viver os propósitos sem procrastinar. Mas tudo isso só pode ser feito com uma coisa. Coloca a mão do lado esquerdo aqui do peito seu aí, ó. É do céu agora, viu? Tá sentindo? Tá batendo aí? Se não tá, fala para o seu do lado. Me salva. Você tem que amar de todo o coração. Porque se você fizer de uma forma mecânica, se você fizer querendo medir o preço, vai ser algo mais ou menos. Esse caminho vai te transformar mais ou menos. Deixa eu falar algo para você. No céu, no reino de Deus, na palavra, não existe mais ou menos. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Quem ama, não mede o preço, porque sabe o valor daquilo que ama. Você já viu alguma mãe anotar todos os dias que ela ficou sem dormir? Todas as noites, né? Dia e noite. Você já viu uma mãe anotar? Você já viu uma mãe ter no bloco de notas do celular ou num diário, todas as refeições foram interrompidas? Quando ela coloca, ela vai colocar a carne na boca e ela tem que parar por causa da criança, por causa de alguém?
Você já viu isso? Você já viu alguém anotar, o pai e a mãe anotar todas as vezes que ele abriu mão dos seus sonhos para realizar dos filhos? Você já viu alguém apresentar as contas e falar assim, olha, eu me sacrifiquei e economizei isso, isso e isso, abri mão disso, daquilo, aquilo outro, e disso eu não vou abrir mão não. Eu nunca vi. E como pai, e vendo apoio como mãe, nossa casa a gente nunca fez isso. Porque todo o preço é pouco diante do valor que minhas filhas têm para mim. Então eu não vou medir o preço. Eu não vou medir a conta da farmácia. Se eu tiver que levar minha filha de madrugada para o hospital, e o médico falar que eu tenho que comprar um antibiótico mais caro para ela poder ser curada. Porque aquele preço é muito pouco diante do valor que ela tem para mim. E assim é quando nós compreendemos quem é Cristo em nossas vidas. Quando nós compreendemos o que é esse o caminho que é Cristo Jesus. Paulo, ele começa em Damasco. O que acontece em Damasco? Ele vive e deixa nascer o novo de Deus. Depois Paulo, ele vai para Tarso. Olha o caminho. O que acontece em Tarso? O processo de Deus. 8 a 10 anos, silêncio, reclusão. Depois Paulo, ele vai aos gentios. O que acontece aos gentios? Propósito. Agora Paulo, ele está na masmorra. O que acontece na masmorra? Ele expõe aquilo que ele mais amou. 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, acompanhe no telão. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. O tempo da minha partida está próximo. Isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo no fim da sua vida, na sua última prisão. Verso 7, combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Sabe o que Paulo compreendeu ao escrever isso aqui? É o que está em Mateus 22, 37 a 38. Projeta, por favor, nas laterais. Mateus 22, 37 a 38. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Um caminho de transformação precisa ser feito amando de todo o coração. Amando a Cristo acima de tudo, amando a si, entendendo que quem você é em Deus, e que você é alvo do amor de Deus, e amando ao próximo, da mesma forma que você se ama. E queridos, se tem algo que a gente tem que ser intencional, é em amar. E o amor aqui não é esse amor de fora não, o amor venceu, esse amor de palavra, esse amor subversivo, não é esse amor não, é amor de verdade, é amor que te custa tudo. Quer saber o valor de um amor? Pergunta para um pai e para uma mãe. Pergunta, aí tem que ser um crente raiz, para um marido que ama a sua esposa, está procurando ser como está lá em Efésios 5, ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa. Esse é o amor que Jesus está falando aqui, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Então nós temos que ser intencionais em amar a Deus, a ponto de não querer medir o preço desse amor. A amar a Deus a ponto de compreender que Cristo é tudo, Cristo é suficiente, sabe? Eu falo isso direto, eu sei disso, porque eu compreendi que tudo que eu preciso eu encontro em Jesus. Todas as coisas são acréscimos, é um bônus, mas em Cristo eu encontro a vida eterna, eu encontro a vida plena, eu encontro a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. O verdadeiro gozo de satisfação e alegria eu encontro em Cristo Jesus. E quando eu encontro em Cristo, eu sei que nada que eu faça vai se comparar ao que Ele fez. Por isso todo o meu preço é muito pouco, porque eu sei o valor do amor dEle por mim. E quando eu compreendo isso, eu começo a entender que eu tenho que me amar. Não me amar ao ponto de
me entronizar, de ter narcisismo, de ter hedonismo, de me colocar no centro das minhas vontades e prazeres, não. Mas é cuidar bem de mim, para que eu possa viver todos os dias aqui para glorificar a Deus. Aprender a dizer não, quando falo dizer não, sim para o sim, cuidar da saúde, cuidar das minhas emoções, da minha fé. Isso é amar a si mesmo. E nessa mesma medida, amar o próximo. Para não medir o preço de fazer algo por ele. Como o bom samaritano, que amou dando o que tinha de mais importante, o seu tempo. Que amou dando atenção, amou investindo recursos, amou gastando o que tinha, para que ver o outro como ele estava. Esse é o amor. O caminho que transforma é um caminho de amor. Mas esse amor, o preço desse amor, você compreende em Mateus 13, 44 a 46. Isso aqui mexe mais comigo, gente. Porque eu compreendo de onde eu saí. Eu compreendo do que eu fui resgatado. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ou também, em 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura por pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Quando eu compreendo que eu fui alvo do amor de Deus, quando eu compreendo a vida de transformação que Ele tem para a minha vida, eu não posso ficar medindo o preço. Eu não posso ficar medindo o meu tempo, meus recursos. Eu quero me entregar por completo, porque eu entendi que não existe mais ou menos. Isso não é porque eu ser pastor auxiliar aqui na casa, não. Isso foi do dia que eu entendi que eu fui alcançado. Isso não é sobre quem está no ministério. Isso é sobre todos que são discípulos de Jesus. É compreender que eu só tenho uma vida. E essa vida precisa ser vivida aos pés de Jesus. Essa vida precisa ser vivida na presença dEle. Eu preciso de desejar e viver as novas experiências. Eu preciso de permitir e dizer sim para os processos para eu ser transformado. Sabe por quê? A minha transformação não aponta para o quanto eu sou bom, mostra o quanto que eu sou ruim. E mostra que a graça de Deus me transformou. Para eu viver os propósitos, para que eles não me vejam, mas vejam Cristo na minha vida. Porque eu viver isso de todo o coração amando, não porque eu sou amoroso, mas porque eu fui amado. E eu compreendi que a minha resposta é não medir o preço, porque eu compreendo o valor. E eu me entrego de todo o coração. Esse é o caminho que transforma. O caminho que transforma não é o mais fácil, mas é o caminho que tem Jesus como o caminho, a verdade e a vida.